Bom dia a todos, Pai seja convosco, seja bem-vindo a mais um Café do Reino. Todas as manhãs nós estamos aqui e hoje nós trataremos um tema muito interessante que é como devemos olhar as pessoas. Eu tenho certeza que você já deve ter se perguntado, então já que a gente está nos primeiros minutos aqui de live, vamos fazer o seguinte, vamos encaminhar essa live para o maior número possível de pessoas que você puder encaminhar. Já estou fazendo isso. Se você está aí acompanhando comigo, seja bem-vindo. Eu quero pedir para que você faça a mesma coisa. Clique aqui nesse cantinho direito embaixo da live, no qual você vai clicar num aviãozinho, você vai enviar para o máximo número de pessoas. Geralmente as pessoas que estão ali na sua lista de envio são pessoas que ou estão online ou estavam há pouco tempo. Então a possibilidade delas aproveitarem a live conosco, né, de participarem, vai ser bastante grande. Por isso eu quero convocar você nesse momento a ser um missionário de Deus e a fazer esse trabalho de um evangelista, tá certo? Caminhe essa live para outras pessoas, até porque o nosso tema, queridos irmãos, é muito interessante. Hoje nós vamos falar de algo que sempre vamos compartilhar, algo que permeia o nosso coração. E esse assunto é um assunto que muitas vezes eu já me perguntei, Senhor, como eu devo olhar as pessoas? Porque eu também já tive alguns olhares, né? Olhares às vezes, talvez de misericórdia, algumas vezes de acusação, de julgamento. E eu fico pensando, Senhor, qual o ponto de equilíbrio? Como enxergar as pessoas pela ótica da fé? Como enxergar as pessoas ao ponto que você consiga olhá-las e você consiga transmitir o amor de Jesus sem que essas pessoas estejam acomodadas numa posição em que elas não sejam desafiadas? Então eu creio que esse seja o grande ponto de equilíbrio, de você nem ter um olhar julgador, que a Bíblia nos diz que da mesma forma que nós julgarmos, nós seremos julgados também, mas também nós temos um olhar de misericórdia com verdade, de forma que essa pessoa seja desafiada a mudar. Hoje a nossa live vai ter um desafio, né, Amás? Porque nós estamos aqui, o João tá tossindo aqui perto, então a pessoa tá até no outro ambiente, estou aqui na sala do nosso apartamento e olhando ele ao mesmo tempo que ele tá aqui assistindo desenho. Enfim, vai ser um desafio, mas eu creio que vai dar tudo certo. Então, você que já está entrando agora, encaminhe essa live para o máximo número de pessoas que você puder, para que a gente possa iniciar o nosso tema de hoje com o tema que é como temos enxergado os outros, como você deve olhar as pessoas que estão à sua volta. E nós já vamos iniciar, tá certo? Então quero que nesse momento, 15 segundos para você fazer esse trabalho de missionário, encaminhar a live para o máximo número de pessoas possível. Você que está entrando aqui, encaminhe para o máximo número de pessoas, para que a gente possa falar um pouquinho a respeito desse tema. Como você sabe, todas as manhãs aqui no Café do Reino nós falamos a respeito de algo que edifica a nossa fé. Sempre trazendo para a liderança, sempre trazendo para a nossa vida, trazendo, né, para situações práticas das nossas igrejas locais. E esse tema ele é muito pertinente porque eu imagino que nós, como líderes, temos dificuldade de enxergar as pessoas. Como devemos enxergar essas pessoas? Pela ótica da fé. Como devemos enxergar essas pessoas sendo coniventes com seus pecados, com seus erros? Como devemos enxergar as pessoas? Passando a mão na cabeça? Ou então sendo uma palavra de incentivo, um ombro amigo, um abraço? Como que nós devemos nos comportar diante de pessoas? Eu quero que nesse momento você pense exatamente no cenário da sua igreja, da sua célula, você que é líder que está aqui acompanhando conosco, você que é pastor, você que é líder de grupo missionário, você que é membro da sua igreja e desenvolve alguma função, você tem essa sede no seu coração. Pense nas pessoas do seu convívio, para que através desse texto que nós vamos ler, você possa entender qual deve ser a ótica verdadeira que nós devemos olhar as pessoas. Isso vai nos ajudar também a nos relacionarmos com as pessoas. Amém? Então vamos ler aqui, eu vou abrir Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 5. Se você puder agora abrir conosco, abra aí. Ó, vocês estão ouvindo a tosse do João, tá? Então, o João tá aqui perto, vai ser um desafio. Enquanto ele tá distraído ali, tá tudo bem. Daqui a pouquinho vamos ver como é que vai ser. Mas é isso, hoje temos esse desafio aí, de fazer a live ao mesmo tempo que eu tô olhando uma criança aqui, né? Filipenses capítulo 2, versículo 1. Se você tiver uma Bíblia próxima de você, abra essa Bíblia que você vai meditar nesse texto conosco. Mas, se você não tiver uma Bíblia próxima de você, você vai ouvir e prestar bastante atenção. Vou colocar aqui a nossa referência bíblica, tá? Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 5. Esse texto, gente, é um texto que eu gosto muito. Deixei aqui anotado no chat, tá bom? O que foi, João? Ah, meu Deus. Unidade de desenho. Qual desenho? Só um minuto. Qual desenho, meu filho? Qual é? Esse aqui? Nick Vlad, esse aqui? Tá.
Já achei, tá bom. Então vamos lá, abra lá, você que já abriu, senão você vai acompanhar conosco aqui, tá certo? Vamos lá. Portanto, vou ler, tá certo? Você já tá ligado aí, vamos ler Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Nosso tema de hoje é como devemos enxergar as pessoas. Filipenses, e essa é uma pergunta que tá no nosso coração sempre, né? Como que eu devo enxergar as pessoas? Que ótica é essa que eu devo ter? Porque as pessoas são as mais diferentes possíveis, né? Pessoas que te desafiam, pessoas que te dão estresse, que te dão dor de cabeça, pessoas que você ama, pessoas que você quer o melhor. Como é que você enxerga essas pessoas? Pela ótica da fé, pela direção bíblica. E isso serve para o teu ministério, para a tua igreja local, para a tua liderança, tá certo? Filipenses capítulo 2, versículo 1, diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Olha que interessante. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Glória a Deus. Olha só, gente, que interessante. Eu amo esse texto. Já faz muitos anos que eu me deparei com esse texto, principalmente com o versículo 3, que ele fala assim: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando os outros como superiores a si mesmo. Olha a visão. Quem está falando isso daqui é o apóstolo Paulo, dirigindo uma carta a Filipenses, né? A igreja que estava ali em Filipos. E Paulo, quando ele dirige essa carta, que Paulo, né, se nós formos olhar para o histórico de Paulo, talvez ele tivesse todos os motivos do mundo para se gloriar. Porque ele tinha um histórico, porque ele carregava as marcas de Jesus. Paulo não foi qualquer pessoa, Paulo foi um apóstolo separado, ungido por Deus, que fez muita diferença ainda na sua época. Não só repercute hoje nos nossos dias, mas na época Paulo foi alguém que já foi um referencial para aquela geração. Então, gente, Paulo, ele poderia ter um comportamento de orgulho, de vanglória, mas ele mesmo disse: se eu tiver que me orgulhar em algo, que seja na cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Então, Paulo, ele tinha um posicionamento de humildade. E ele ainda diz mais, ele diz assim: olha, cada um considere os outros como superiores a si mesmo. Então aqui Paulo está nos dando uma chave, uma dica de como nós devemos nos relacionar com as pessoas. Não achando que nós temos algo para oferecer, porque de fato cada um de nós tem algo precioso que nós carregamos, que nós temos a compartilhar com alguém. Todos nós temos algo que Deus vai nos usar para compartilhar com alguém, para fazer a diferença. Porém, observe que Paulo, ele estava nos incentivando a enxergar a preciosidade dentro dos outros, a entender que os outros têm algo para nos entregar. Então, cada um considere os outros como superiores a si mesmo. Gente, de novo, João aqui, pera lá. Vamos lá, João, travou aqui o teu desenho. De novo. Tá. Pronto, voltou. Você tá conseguindo entender? Hoje a gente tá com desafio, né? O João tá aqui. Hoje a irmã André, que fica com ele, não pôde vir, tá pro médico. E eu tô aqui com o João. Então, gente, vamos lá. E o Miguel tá pro colégio. Você tá conseguindo compreender qual a visão aqui que Paulo tá nos passando? Uma visão de que cada um de nós precisa enxergar o outro como superiores, ou seja, uma visão de humildade, uma visão de que aquela pessoa tem algo para nos entregar, para nos oferecer, ela tem algo para nos ensinar, por mais simples e humilde ou nova convertida ou problemática que ela seja. Porque você sabia que até os problemas que essa pessoa possa ter ou representar, eles também são lições para nós, inclusive do que não fazer. Isso tudo é lição para a nossa vida. Então, João, o que você está apontando? De novo, meu filho. Ah, meu Deus. Tá, vou ver outro desenho aqui. Ele não tá pegando, tá? Deu bug naquele. Esse aqui vai pegar. Amém? Você tá conseguindo compreender? Vamos lá, a gente vai tentar. Hoje vai sair, vai dar tudo certo. Sejam bem-vindas, tá? Marineus, Arthur Xavier Martins, Arthur, acho que deve ser Arthur Felipe, acho que o Arthur já foi da nossa igreja, da Cidade Velha. Jenny Ferreira, M. Penha Alceu, que tá sempre por aqui. Pablo Quadros, Flor de Quiabo, Elian, Sheila, Emerson da nossa igreja, Isabel Carvalho. Gente, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos lá continuar. Você está conseguindo compreender o que nós estamos tentando passar para você? É uma live breve, mas é uma live de aprendizado, né? Para nossa liderança. Como nos relacionar com as pessoas, como devemos enxergar os outros. Então vamos lá.
A pergunta que eu tenho que me fazer nesse momento para que eu descubra essa resposta como Jesus enxergava os outros? Você pode escrever aqui no nosso chat essa pergunta para ficar registrada? Como Jesus enxergava as outras pessoas? Porque a resposta que eu preciso... Está travando o desenho do meu filho, Senhor, como eu conseguirei fazer essa live? João, não tenho culpa, tá travando, não sei o que é que tá acontecendo. Quer o blip? Ó, o blip tá prestando. Jesus. Ai, tá tendo algum problema aqui na minha internet. Vamos lá, vai dar certo. Olha, a Marinês é lá de Guaranhus, Pernambuco. Legal, seja bem-vinda. Gente, então vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho que me fazer como Jesus enxergava as pessoas? Essa é a primeira pergunta. Por quê? Porque Jesus é o nosso referencial. E a forma com que Jesus procedia com as pessoas vai me ensinar também como eu devo enxergar as pessoas. Na minha liderança, na minha igreja, na minha célula, no meu trabalho, na minha faculdade, aonde eu estou inserido. É lá que eu vou, é através do referencial de Jesus que eu vou aprender como fazer isso. Amém? Então veja que Jesus, como que ele enxergava as pessoas? Primeiro, ele enxergava com olhos de empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar. Quando você se coloca no lugar de uma pessoa, é mais fácil você entender o problema dela. Sabe aquele dia que você, de repente, chega na sua igreja e aquela irmã tá com a cara fechada pro celular? Ou então você chega no seu trabalho, você vai comprar alguma coisa numa loja, aquela atendente está com o semblante fechado, e você pensa assim, meu Deus, que mal educado, uma pessoa dessa não pode trabalhar num ambiente com pessoas. Não é isso que passa no nosso coração? Mas observe que você não sabe o dia dessa pessoa. Você não sabe se ela foi traída pelo marido, se ela perdeu o filho, se a mãe dela está internada numa UTI. Você não sabe o que está acontecendo. E às vezes, muitas vezes, quando você passa a pensar que algo pode ter acontecido, que aquele não é o natural daquela pessoa, você começa a se colocar no lugar dela. E a empatia faz você ter compreensão com a situação daquela pessoa. Você está entendendo? Às vezes aquela pessoa mal-humorada do seu ambiente de trabalho é uma pessoa que não teve um referencial de uma mãe amorosa, de um pai amoroso. Às vezes aquela pessoa mal-amada no ambiente onde você está inserida, né, que critica tudo, que fala mal de todos, é uma pessoa que aquilo é um sintoma, mas existe uma raiz dentro do coração daquela pessoa. E muitas vezes a raiz dentro do coração dessa pessoa é a ausência de Jesus. Ela não se sente amada, ela não se sente querida, ela só consegue ver os pontos negativos. E se você começar a olhar o que está por trás dos sintomas que ela está apresentando de falta de educação, de grosserias, de agressividade, fofocas e tudo mais, você vai começar a ter um olhar de empatia por aquela pessoa. Então observe que Jesus ele se colocava no lugar das pessoas, ele tinha empatia, né? Ele colocava-se no lugar. Então nós precisamos ter um olhar de empatia. Outra coisa que Jesus tinha, um olhar de humildade, que é exatamente o que nós lemos aqui em Filipenses capítulo 2. Paulo orientando e Paulo carregando a bandeira aqui da humildade, dizendo assim, olha, considere os outros como superiores a si mesmo. Gente, quem são os outros? Todos. É o seu patrão, é o seu funcionário. E João, meu Deus, menino. Iras. Vamos lá. Outro desenho. Tá travando, não sei o que tá acontecendo. Mais uma tentativa. É o seu patrão, seu funcionário, é a pessoa que tá no seu convívio. Os outros são as pessoas que são os seus próximos, as pessoas que estão próximas de você. João, deu alguma coisa errada? Ai, meu filho. Tá, vamos tentar de novo. Ai, gente, tá difícil hoje, não sei como vai ser. Tá difícil, tá? O raciocínio está difícil. Vamos torcer para que esse desenho não pare, que é para eu continuar. Amém? Então, olhos de empatia, olhos de humildade, que é o exemplo de Paulo, mas que principalmente é o exemplo de Jesus. Porque Jesus, a Bíblia nos diz que ele foi como uma ovelha ao matadouro, muda, humilde, ele nem sequer se defendia. E você vê aí um posicionamento de humildade em Jesus. Quando nós temos esse olhar de humildade, nós conseguimos olhar as pessoas como... E quando eu digo superiores a você, eu não estou falando de um olhar de você se sentir menor. Eu estou falando de entender que existe preciosidade dentro das pessoas e que elas podem te abençoar. E que elas têm algo para te entregar. Ai, João. Olha, voltou, João, voltou. Vai lá, começou. Amém? Então... Ai, Jesus. Então, esse pra gente é um referencial. Um outro exemplo aqui de um olhar de Jesus, eu quero só passar por eles, porque eu quero focar mesmo no último para nós encerrarmos a nossa live. O outro olhar de Jesus é um olhar de amor e misericórdia. Para mim, dos exemplos que eu mais, que me comove, que me toca, é o da mulher adúltera.
né? A mulher adúltera, você vê ali ela sendo escrachada no meio das pessoas, empurrada, humilhada em público. Imagine quanto isso foi difícil, foi terrível. E quando jogaram ela diante de Jesus, Jesus demonstra o seu amor e a sua misericórdia. Ele fala assim, mulher, né, quem não tem pecados atira a primeira pedra, que você já conhece a história. E cada um vai saindo um por vez. E no final Jesus diz assim, mulher, não sobrou ninguém para te condenar? E ela disse, não, meu Senhor, não sobrou. E Jesus fala, eu também não te condeno. Olha o olhar de amor e misericórdia de Jesus. Só que tem um detalhe, né, que é já exatamente o nosso último ponto. Mas já vou passar para ele, só quero dar para você um detalhe. É que Jesus, apesar de ele ter dito assim, olha, eu também não te condeno, mas ele também dá uma palavra de desafio para aquela mulher. Vá e não peques mais. Em outras palavras, Jesus está falando assim, olha, eu não te condeno, mas não permaneça mais no pecado. Eu não te condeno, mas não cometa mais os mesmos erros que você já cometeu. Não viva mais a velha vida. Comece uma nova história, comece uma nova vida. Você observa que Jesus tinha um olhar de amor, de misericórdia, um olhar de fé, porque ele enxerga algo que você não está enxergando e que eu não estou enxergando. Porém, ele também nos tem um olhar de verdade. E é sobre isso que eu quero falar para você. Por quê? Porque, queridos, nós precisamos de ter esse olhar, enxergar as pessoas como Jesus enxergava. E Jesus enxergava com amor, com misericórdia, com empatia, com fé, olhando para aquilo que os nossos olhos naturais não podem ver. Mas é você olhar, por exemplo, o seu esposo com fé e falar assim, hoje ele é um bêbado, mas amanhã eu creio que ele vai ser um missionário de Deus, ele vai ser um servo nas mãos do Senhor. Você começa a olhar pela fé. Jesus tinha esse olhar pela fé. Ele não está olhando agora, ele está olhando aquilo que será, é aquilo que vai acontecer no mundo espiritual. Só que de todas essas qualidades e características que Jesus tinha, de um olhar, de amor, de misericórdia, de empatia, tudo que nós falamos aqui, Jesus também tinha um olhar de verdade. E o que significa isso? É nisso que eu quero focar com você. O olhar de verdade é você não ser conivente com o pecado. O olhar de verdade é você ter empatia, você amar aquela pessoa, mas você falar assim, querido irmão, querido líder, querido, né, quem quer que seja essa pessoa da sua família, da sua célula, da sua igreja, eu amo você, eu estou aqui para te ajudar, eu não estou aqui para te julgar e para te condenar, eu estou aqui para te ajudar, mas eu quero tanto te ajudar que eu vou te orientar e você vai passar uma orientação dentro da verdade. Então observe, para nós encerrarmos, que Jesus ele tinha esse olhar de amor, mas ele também tinha um olhar de desafio. Ele também nos desafiava e nos desafia hoje a sair da nossa zona de conforto. Jesus jamais vai olhar para nós e falar assim, ai, poxa, eu tenho tanta misericórdia da minha serva, do meu servo, do fulano, da fulana. Deixa ele estar onde ele está mesmo, porque eu sei que não consegue. Eu compreendo, ele não consegue mesmo. Ele está preso no vício, ele está preso na prostituição, ele está preso no adultério. Será que é assim que Jesus nos olha? Gente, Jesus nos olha com fé, Jesus nos olha com verdade. Ele nos desafia a sair de onde nós estamos e irmos para um local onde Ele tem preparado coisas maiores e maravilhosas para nós. Então é essa mensagem que eu quero passar para você. A nossa pergunta inicial é, que olhar nós devemos ter em relação às pessoas? Tenha um olhar de amor, tenha um olhar de misericórdia, mas tenha um olhar também de confrontar com a verdade. Tem um olhar que você vai falar assim, querido, eu te amo, eu estou aqui para te ajudar, eu não estou aqui para te julgar, mas eu preciso te falar a verdade. E o caminho que você está tomando é um caminho de morte. A decisão que você está tomando vai ter uma colheita negativa. Você entende o que é isso? Amém? Todos estão compreendendo? Quero ouvir um amém de vocês aqui, nem que seja digitado. Por favor, compartilhe conosco o seu amém, porque eu preciso entender que você está compreendendo aquilo que eu quero passar. Então, o nosso desafio hoje é nós não sermos aqueles acusadores, mas também não sermos coniventes com o pecado. Eu creio que aí é que está o ponto de equilíbrio. É aí exatamente que Jesus se encontra. Como que Jesus olhava as pessoas? Ele olhava dessa forma. Ele amava. Ele, assim como ama, ele tem misericórdia, ele tem empatia, mas ele não é conivente com o pecado. Ele é verdadeiro. Ele nos incentiva a sair da situação em que nós estamos. Amém? Então é essa mensagem que eu quero deixar para você. Não desista das pessoas da sua equipe, da sua casa, da sua família, da sua igreja, sejam liderados ou seja a sua liderança, porque todos temos falhas, isso é verdade. Mas olhe para essas pessoas com um olhar de misericórdia, de empatia e desafie elas a sair de um lugar de um lugar confortável, talvez para a carne, mas que está levando elas para um caminho de morte. Desafie, fale a verdade para essas pessoas. Só tem um detalhe, gente, fale a verdade com amor. Quando você fala, só ensinar falando isso para você que é algo interessante, quando você fala a verdade para alguém,
Você pode falar a verdade com dureza, né? Falar assim, olha, fulano vai pro inferno mesmo, viu? Olha isso e aquilo. E falar de uma forma até ofensiva, que aquela pessoa ela nem receba. Porque quando você vai com um ataque, o natural de qualquer pessoa é o quê? É se defender, é se proteger. Então essa pessoa, provavelmente ela vai ficar na defensiva com você. E ela não vai receber as suas palavras. Por isso que quando você for corrigir alguém, corrija alguém com amor. Fale a verdade, mas fale com amor. Você não precisa perder o conteúdo do que você está falando, porque você está falando com amor. Não confunda as coisas. Você vai falar, olha, querida, eu te amo, mas a verdade é essa, essa e essa. Eu estou falando isso pro seu bem. Eu sei, irmãos, que mesmo falando a verdade com amor, tem pessoas que vão se ofender. Aí isso já não está no nosso controle. Mas saiba que aquilo que você tem que fazer, você faz. Eu digo isso por experiência própria. Há pouco tempo atrás, eu fui conversar com uma determinada pessoa da nossa igreja e aquilo que Deus estava incomodando no meu coração, eu falei, Senhor, eu não posso ser conivente com isso, eu não posso fingir que eu não estou vendo. Eu preciso ser boca de Deus para essa pessoa, eu vou ser. E aí eu fui e conversei com a pessoa com amor, mas falando verdades duras, mas com amor. E eu lembro que essa pessoa aparentemente ficou muito ofendida. E eu falei assim, puxa vida, né? A gente fala com amor e mesmo assim a pessoa se ofende. Querido, sabe por quê? Porque o sábio, ele ama a repreensão, mas o tolo, ele odeia a repreensão. Então, mesmo falando com amor, tem pessoas que pela sua tolice, elas não vão receber. E você não precisa se culpar por isso. Você precisa saber que você fez a sua parte, de tirar um peso que estava em você, de uma responsabilidade que você tinha de alertar alguém. Você falou, agora esse sangue não será cobrado de mim. Agora eu lavo as minhas mãos. Eu continuo orando, eu continuo intercedendo, mas eu sei que eu falei aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar. E nem sempre aquilo que nós vamos falar vai agradar, infelizmente. Mas nós precisamos fazer. Amém? Cabelo. Gente, essa é a nossa reflexão de hoje, no nosso Café do Reino. Eu não sei se você já conhece, mas nós temos, né, na nossa bio do Instagram, entre lá, você que já nos acompanha, esteja conosco sempre, é tão maravilhoso, fico tão feliz com a sua presença aqui. Lá na nossa bio do Instagram tem várias coisas que vão acrescentar no teu ministério. Nós temos livro, mensagem de célula o ano todo, nós temos livro para você fazer o discipulado, nós temos comunidade de discipulado que você recebe toda semana material de discipulado para você estar utilizando na sua igreja. E nós temos agora o nosso curso mais recente, que é um curso de implantação de células nas nossas igrejas. Totalmente prático, totalmente online. E aí está com um valor muito acessível, que é a nossa semana de inauguração, mas depois será reajustado esse valor. Então, preste atenção, invista no seu ministério. Tudo que nós estamos compartilhando aqui são coisas que nós aprendemos na nossa vida ministerial. E a gente está passando para você, para que você possa pegar esse conhecimento e colocar em prática na sua igreja, no seu ministério, olhar com amor para as pessoas, mas saber que você vai precisar ser alguém que confronte com a verdade, porque Jesus fazia isso. Jesus incentivava as pessoas a serem transformadas pelo Espírito Santo. Só depende de nós agora. O Senhor está nos incentivando, o Senhor não é conivente com os pecados. O Senhor fala, olha, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. É exatamente isso que o Senhor nos fala hoje. E é dessa forma que o Senhor olha as pessoas. Eu te amo, eu tenho empatia por você, eu tenho misericórdia, mas você precisa sair dessa condição. Você precisa viver uma nova estação na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Eu quero orar por você que está aí. Vai ter um dia, né? Talvez cheio de trabalho, de muitas coisas para resolver. Que Deus possa te dar esse olhar dele para lidar com as pessoas. Não é fácil lidar com pessoas, não é? Feche seus olhos nesse momento, nós vamos orar. Senhor, nós queremos abençoar, Senhor, a vida de cada pessoa que tem participado, Senhor, dessas lives, pessoas que passam por aqui. Algumas permanecem, outras não. Deus, isso é o funil da vida. Nem todas as pessoas elas vão estar atentas à tua direção. Muitas pessoas vão se distrair no dia a dia, gastando seu tempo com coisas que não vão acrescentar no seu ministério, mas eu louvo a Deus pela vida de pessoas que têm todas as manhãs dedicado o seu tempo em receber uma dose, uma palavra, uma direção sobre a sua liderança. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe a vida dos nossos irmãos, dê direção, nos ajude a colocar em prática o que nós aprendemos hoje, de que nós precisamos olhar as pessoas com um olhar de misericórdia, de fé, de amor, de empatia, mas também com um olhar de verdade. Uma verdade no qual nós não vamos tolerar aquilo que te desagrada, mas nós vamos ser boca de Deus para que as pessoas saibam que elas precisam viver uma nova vida com o Senhor.
Deus abençoe a nossa vida, o nosso trabalho. Nos ajuda, Senhor, como lidar com as pessoas. Não é fácil lidar com as pessoas, mas eu sei que o Senhor está preparando, Senhor, grandes obras, grandes transformações sobre a nossa vida. E nós te louvamos por isso. Pai, obrigada. Abençoa os nossos dias, tudo que vai acontecer no dia de hoje. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Todos aqui sejam, assim, obrigada por ter participado. Falar, seja bem-vindo, já está no final da live, amém. Elian, 96, Flor de Quiabo, MPN Alceu, Lucilene Barbosa, Laiane Patrícia, Mary Neils, M. Penha. Gente, Deus abençoe. Tem muita gente que não vai dar para citar o nome de todos, mas que Deus abençoe a sua vida e que você possa ficar com essa reflexão aí no seu coração. Amanhã nós nos encontramos aqui. Você sabe que é de terça a sexta, o Café do Reino, às 8h27. E na sexta-feira é com o pastor Neto. Geralmente na sexta eu passo a bola para ele. Falo, não, hoje é com você. E ele sempre tem. A última live foi uma bênção. Eu fui muito edificada. Eu creio que você também vai ser, tá certo? Amanhã é quinta. Amanhã nos encontramos. Na sexta nos encontramos. E aí somente na terça, tá? Que Deus abençoe. Fique com Deus. Um abraço. E tenhamos um dia abençoado, cheio da presença do Senhor, tá certo? Nos vemos aí.